comporta-se de uma maneira estranha, minimamente estranha. Tão estranha que nós devemos estudá-la e compreender esses fenômenos. E a ciência está aqui para isso. Dentre tantos fenômenos interessantes na natureza, nós encontramos, por exemplo, nos oceanos, o cardume. São vários peixes, várias sardinhas que andam em nados sincronizados, evitando predadores e espantando criaturas que são, obviamente, muito maiores do que o único indivíduo desse cardume. Mas em grupo, elas mantêm a forma, elas mantêm a postura que espanta os seus predadores naturais. Como elas fazem isso? Quantas toneladas de sardinha teria um cardume? Bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo, após a vinheta. Fala galera, meu nome é Gustavo Júnior e este é o Ciência Teca. E mais pesado do que 1000 sardinhas dentro de um cardume é aquele que deixa o like no início do vídeo. Qual é? Dá aquele like, fortalece aí, desce o dedo nesse like. Se você não conhecia o canal, convido a se inscrever, clicando no botão de se inscrever aqui embaixo e fazer parte dos Zotequianos, né? Dessa família científica maluca. Se você gosta do que eu faço aqui e apoia meu trabalho. E se você gosta mesmo, quer dar aquela força a mais, você pode conferir todas as informações aqui embaixo ou nesse ícone que tá aparecendo aqui. Toda ajuda é bem-vinda. De qualquer forma, eu agradeço. Mas se inscreve aí, vai. Se inscrever é de graça, não custa nada. Valeu? Vamos pro vídeo. Estamos falando das sardinhas dos cardumes. Quantas toneladas de sardinha tem um cardume? Esse cardume é uma obra incrível da biologia. Um cardume de sardinha pode ter milhares ou até milhões de peixes nadando em perfeita sincronia. E elas nem chegam a tocar umas nas outras. As bailarinas aquáticas treinam meses para executar os nados sincronizados. Coreografias de apenas alguns minutos. Mas as sardinhas, elas nascem sabendo. Bom, e as bailarinas aquáticas, obviamente, elas não nasceram sabendo. Eu não nasci sabendo, eu tive que aprender, mas a sardinha nasceu sabendo. E acontece que, pessoal, sozinha cada sardinha é vulnerável. Mas em coletivo, em grupo, elas criam o chamado efeito confusão. A união que faz a força. No caso, a união que confunde. Então, predadores naturais, como os golfinhos, atuns ou até aves marinhas, elas têm dificuldade em focar num único alvo. Quer um exemplo famoso? A migração das sardinhas da África do Sul, ou o Sardine Run. Bilhões de sardinhas nadam ao longo da costa, formando cardumes que chegam a dezenas de metros de largura e quilômetros de extensão. Estes, meus amigos, são os maiores espetáculos naturais do oceano, atraindo predadores de todos os tipos, tubarões, baleias e aves marinhas. Cientistas estimam que esses cardumes têm de 10 a 100 milhões de indivíduos no coletivo, ali no grupo. Bom, então sabendo que cada sardinha adulta pesa de 100 a 150 gramas, um cardume desse tipo pode carregar até 1000 toneladas de sardinhas vivas, né? O indivíduo que faz parte literalmente de um todo, nadando como se fosse apenas uma única criatura. É bizarro de fantástico. É como se um prédio inteiro de peixes se deslocasse no mar sem bater, sem errar. Ok, e como elas fazem isso? Devemos entender que as sardinhas, por baixo das escamas, elas possuem órgãos sensoriais. Órgãos estes que são chamados de sistema de linha lateral. E este sistema, ele detecta pequenas variações de pressão na água. Aqui é muita pressão. Nossa, que nojo. Permitindo que cada uma delas reaja rapidamente e mantenham sua posição no cardume, desviando dos predadores e também dos seus colegas. E esse tipo de comportamento ele não é exclusivo das sardinhas, tá pessoal? E não sendo exclusivo das sardinhas, nós encontramos esse tipo de comportamento também em bandos de aves, insetos sociais, mamíferos como manadas e rebanhos, esse comportamento coletivo, tá? E até mesmo em micro-organismos. No fim, podemos dizer que os peixes de um cardume não ensaiam seus nados sincronizados. Eles seguem apenas algumas regras simples que a ciência já modelou. 3 regras básicas para o comportamento coletivo. Primeira, separação. Evite-se chocar-se com os vizinhos. Os vizinhos é fora. Evite-se, separação. Primeira regra, separação. Evite-se chocar com os vizinhos do seu lado, os vizinhos imediatos. Segunda regra, alinhamento. Mova-se na mesma direção, sempre na mesma direção que os seus companheiros. Terceira regra, coesão. Mantenha-se sempre perto do grupo. Então, sem coreografia, seguindo essas 3 regras e com órgãos sensoriais, surge-se então a magia do movimento em grupo. Bom galera, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo na semana que vem, lembrando que todo domingo agora temos live no canal, nós pegamos um tema e falamos da ciência desse tema ao vivo, então se inscreva, ative o sininho, faça parte dos Zotequianos, né, dessa parte dessa família científica maluca e ative o sininho, porque é importantíssimo que assim que eu solto um conteúdo, o YouTube avisa pra você. Agradeço em medidas astronômicas, em medidas em medida de um peso no cardume.
Se você gostou, né, enfim, agradeço. Seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Valeu, falou, tchau!